Pessoal, então a gente já estudou tudo sobre as derivadas, várias técnicas de derivação. Vocês já estão craques, né? Derivam X ao quadrado. x ao quadrado com facilidade, né? Então, agora a gente vai analisar o sentido oposto, né? Qual que é o processo da antiderivada? Qual é a operação inversa da derivada? E aí a gente vai entrar no conceito de primitivas, né? Quem aqui já sabe o que é uma primitiva? Alguns? Mais ou menos? Deveria saber, mas não sei. Tá? Então, olha, é o seguinte, ó. Eu vou anotar aqui que eu tenho nas minhas pranchetinhas. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu acho que vai por ali e a gente vai entender. Basicamente é o seguinte, ó, uma função f. E olha só, até agora a gente está usando o f minúsculo, tá? A gente vai reservar o f maiúsculo para a primitiva, a letra maiúscula para as primitivas, ok? Mas é só uma questão de notação, não precisa necessariamente ser isso, mas como é convencional nos livros, a gente vai seguir o que tem nos livros. Então, uma função f maiúscula, ela é denominada de primitiva. Ela é primitiva de uma função e aí a gente vai usar o f minúsculo. Tá? A gente vai procurar qual é a função f primitiva de uma função f minúscula em um intervalo i, né? Se a gente tiver isso aqui, ó, a derivada da f maiúscula for igual a fzinho para todo x no intervalo i. O que isso quer dizer? É que antes a gente tinha uma função e a gente procurava a derivada. A partir de agora, a gente vai ter a derivada e a gente vai procurar qual é a função quando a gente deriva chega nela. É a inversa, ok? Isso que a gente chama de primitiva. É a função que a gente precisou derivar para obter a função que a gente recebeu para analisar, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. Imagina que a gente tenha, eu vou colocar aqui uma tabela com algumas f's grandes e algumas f's pequenas. Lembrando que a f grande é a função que origina a f pequena. Então imagina que a gente tem uma função f grande. Aqui eu vou colocar os polinômios, só para a gente ter uma noção. Então, o que acontece quando a gente deriva Aqui é uma tabela de derivadas simples de polinômios. O que acontece quando a gente deriva o 1? Deriva o x. Deriva o x ao quadrado. X ao cubo. E o x na n. Isso aí. Então, a gente tem a regra geral aqui. Então, a gente tem uma regra de derivadas. Certo? Vamos visualizar uma pequena variação dessa tabela aqui, ó. A f de x, e aqui eu vou colocar a f' de x. Então, a gente vê que esses caras aqui foram os que, quando a gente derivou, a gente obteve esses caras aqui. Então, se a gente tem um f dado por 3x ao quadrado, a gente sabe que quem foi derivado para dar o 3x ao quadrado é o x ao cubo. Ok? Eu vou mudar aqui um pouquinho para a gente ver. Ó. Imagina que agora a gente tem 1, a gente tem x. Aqui a gente tem 1/2 de x ao quadrado. Aqui a gente tem 1/3 de x ao cubo. E aqui a gente tem 1 sobre n de x na n. Vou fazer aqui mais direitinho. 1 sobre n vezes o x na n.
Quando eu derivo o 1, fica 0. Quando eu derivo x, fica 1. Não muda. Quando eu derivo 1 meio de x ao quadrado... 3 meios... Não, é 6. Não, derivado. 2 meios de x. Vai ficar só o x, né? Aqui, ó, 3 terços de x ao cubo. Então aqui fica x ao quadrado, desculpa. Aqui então a gente vai ter o x na n, né? Então, quando a gente estava construindo a tabela de derivadas, a gente construía assim, ó. A gente quer saber qual é a derivada. A derivada de x de 1 é 0, a derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. Agora a gente vai olhar ao contrário. Antes a gente construía as coisas todas daqui para cá. Agora a gente vai construir daqui para lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Quem que a gente derivou para dar 0? O 1, né? Quem que a gente derivou para dar 1? O x. Quem que a gente derivou para dar o x? 1 meio de x ao quadrado. Certo? Quem que a gente derivou para dar o x ao quadrado? 1 terço de x ao cubo. Para dar o x ao cubo? 1 quarto de x na 4. Certo? E aí por diante. Então a gente vai olhar o inverso. A pergunta é, quem a gente derivou para chegar naquela função dada ali? Então, ó, esses aqui são os polinômios de ordem n, né? Aqui a gente ainda pode pôr, aliás, aqui o n menos 1, né? Eu errei. Desculpa. O n menos 1. Ali nessa grandona aí, podia ser n mais 1. Poderia? Sim, justamente. Eu quis colocar aqui, e aí eu acabei esquecendo de colocar menos 1. Porque daí a gente ainda teria assim, ó. 1 sobre n mais 1 vezes x na n mais 1. Quando a gente deriva isso aqui, a gente vai para x na n. Tá? Então, a antiderivada de x na n é esse cara aqui, ó. Essa é a regra. A gente precisa derivar em x, né, a função 1 sobre n mais x, n mais 1, da x na n mais 1, a gente chega no x na n. Então, quem a gente teve que derivar para chegar no x na n? O 1 sobre n mais 1, x na n mais 1. Então, isso daqui é a nossa regra geral para o polinômio. Né? Então, para qualquer polinômio, a gente vai usar essa regra aqui. A pergunta aqui é, ó, pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: qual é a função que a gente precisa derivar para obter a função f de x. Tá. Então, a gente ganha uma f de x e a gente pergunta: qual é a função que a gente teve que derivar para obter a função que nos foi dada? E a resposta é a f maiúscula, que é a primitiva. É a primativa da f, ok? Esse é o conceito de primitivo. Beleza? Nesse ponto aqui, a gente olhou só para polinômios, né? Mas essa mesma pergunta aqui pode ser feita para qualquer função.
E a partir dessa pergunta a gente também pode determinar algumas regras, algumas características dessa operação inversa da derivada. A função que a gente deriva para obter a função fx. Então, para a gente analisar um outro aspecto muito importante, que inclusive ganha o teor de teorema, né, eu vou, se vocês me permitirem, eu vou apagar essa parte de cá. Aqui a gente já tem definido o que é a primitiva. Vou continuar falando de polinômios, então depois a gente estende para senos, cossenos, tangentes, né, funções trigonométricas, funções exponenciais, logaritmos, tudo isso. Tudo que a gente trabalhou na derivada, a gente vai trabalhar na antiderivada. Então, analisem a função f de x igual a x ao quadrado a função x ao quadrado. Vamos analisar a função x ao quadrado. Daí a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a função que derivamos para obter a x ao quadrado? 1/3 de x ao cubo. Então a gente tem a primitiva, respeitamos aquela regra, né? Ó, quem que é o nosso x mais 1? Aliás, quem que é o nosso x? Quem é o nosso n? Desculpa, está atrapalhado aí. O nosso n é 2. Então a gente vai somar 1 no expoente e dividir pelo mesmo expoente que a gente colocou novo. Somamos 1 no expoente, fica x ao cubo. E aí a gente vai dividir por 3. Então, todo mundo concorda que isso daqui é a primitiva da f, certo? Como é que é essa função aqui, ó? Se a gente for desenhar ela aqui. A x ao cubo sobre 3, ela é uma coisa assim, ó. Vocês lembram dessa função, né? Ela tem mais ou menos essa forma. Ok. Agora eu vou perguntar para vocês, vou mostrar para vocês outra função. Eu vou chamar de f1 de x. Se eu pegar o x ao cubo sobre 3 e somar 1, quando eu derivo a f1, eu não tenho a mesma x ao quadrado? Sim, né? Porque a gente vai derivar esse 1 aqui, vai dar 0. Derivou o x ao cubo sobre 3, vai dar o x ao quadrado. Ok? Então, na verdade, vocês veem que não é só essa função a primitiva. Essa daqui também é uma primitiva. Vocês percebem isso? Fica claro que também é uma primitiva? Na mesma função, tem duas primitivas. E se eu fizesse assim, ó, eu vou chamar de f menos 1. Eu vou colocar o x ao cubo sobre 3, vou fazer menos 1. Isso aqui também é uma primitiva, né? Então a gente tem a f, a gente tem a f1 e a f menos 1. Tá? Eu vou colocar outra aqui, ó, a f2, x ao cubo sobre 3, mais 2. E eu vou colocar ainda a f menos 2, que é x ao cubo sobre 3 menos 2. Essas 5 funções aqui, todas elas são primitivas da f de x igual a x ao quadrado. Aqui a questão é, quando a gente fala de uma primitiva, por causa da derivada da constante c igual a 0, a gente sempre vai ter não só uma função, mas uma família de funções. E essa família de funções, ela está sempre distinguida a partir de uma constante. Então vamos ver como é que fica no gráfico aqui, ó. Essa x ao cubo sobre 3 mais 1. A gente vai pegar x ao cubo sobre 3 e deslocar para cima. Porque quando a gente colocar o x igual a 0 aqui, ela vai passar aqui em 1, né? Então ela vai passar aqui, ó. Certo? É a mesma função jogada para cima de 1.
Aí depois, aqui então eu tenho x ao cubo sobre 3 mais 1. Ok? Aí eu vou ter aqui, que passa em 2, a mesma coisa. Eu vou ter que passa aqui em menos 1, a mesma coisa. E aqui passa em menos 2. Aqui passa em todas as... Então você vê que são infinitas. Não ficou tão bonito quanto no livro, mas... A questão é que são infinitas funções que são primitivas da x ao quadrado. Tá? A regra geral, a primitiva geral vai ficar a seguinte, ó. O mais correto para a gente escrever uma primitiva vai ser a gente sempre pega a função básica aqui e a gente sempre coloca um c, mais uma constante. E aí quando a gente escreve isso aqui, como a constante é arbitrária, pode ser qualquer valor, de mais infinito a menos infinito, não precisa ser inteiro, né? Desde que seja real, a gente chama esse daqui de família das primitivas. Então, na verdade, a gente nunca tem só uma primitiva. Isso daqui é uma primitiva, essa é uma primitiva, essa é uma primitiva. Todas elas fazem parte da família das primitivas e a família das primitivas vai ser escrita como mais c. Beleza? Entendido? A gente sempre vai ter esse mais c. Aqui foi um exemplo de mais um polinômio, né? A gente só trabalhou com polinômios até agora. Né? Mas vamos ver como fica outras funções. Vamos ver exemplos, mais exemplos. Por exemplo A aqui, vamos pegar uma f de x, é dado pelo seno de x. Aí, o que a gente vai fazer? A gente quer saber a primitiva. Para a gente saber a primitiva, a gente vai fazer essa pergunta aqui, ó. Qual é a função que derivamos para obter a f de x? Segunda derivada de cosseno? Não, é segunda derivada de cosseno. Uma derivada, primeira derivada. A primeira derivada de... Olha só que tem um detalhe, né? O que você me falou? Que a derivada do cosseno... A derivada do cosseno é o quê? Então, menos. Menos. Menos seno. Mas ele tá bem muito certo. Como ele está pedindo do seno, a gente vai ter que analisar o seguinte, ó. Se a gente derivar menos o cosseno de x, a gente não fica com o seno de x? Né? Então, a primitiva do seno é quem? É esse cara aqui. É menos o cosseno. Ok? Então daqui a gente vai tirar aqui a primitiva. Vai ser menos cosseno. A derivada, ela é uma função, ela é uma operação linear. Então ela respeita as regras de multiplicação por um escalar, ele sai, né? E também é de soma. A derivada da soma é a soma das derivadas, né? A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Isso são características de linearidade. Você deve estar vendo isso em álgebra linear, não? O que é uma transformação linear? A derivada é uma transformação linear. Vocês viram isso em álgebra? Não, né? Acho que ainda não, a gente não chegou ainda. Transformações lineares? Tá. Vocês viram primeiro geometria analítica, aí foram espaços vetoriais, e agora vamos ver transformações lineares, alguma coisa assim, né? Tá. É que eu estou dando a disciplina e aí a gente inverteu algumas coisas. Vai entrar em geometria analítica agora. Então a gente já viu transformações lineares. Tem aula no canal, transformações lineares. Beleza. Tá? Mudanças de base, depois tentar. Deixa eu pegar a aula de gel, você vai escrever, né? Não sei o que defino as aulas. Eu sou peão. Aqui eles me dizem, ó, da aula de economia sistêmica, bioeconomia quântica, eu dou um jeito de dar aula de bioeconomia quântica. Eu pago meu salário. Tá? O pior é que existe curso de bioeconomia quântica, se vocês
procurar, tem até pedagogia, Ruth. Enfim, né? Sim, claro. Aham. É isso aqui que é o barulhento, né? É. Ok. Beleza. Mas aqui, pessoal, tá terminado esse item A aqui? Já encontramos a primitiva? Ou a gente encontrou uma primitiva? A gente precisa colocar o mais C. Daí a gente achou a família de primitivas. Beleza? Outra função aqui, ó. Letra B. Digamos que a gente tem uma função, agora eu vou chamar de G, tá? Só para mostrar aqui como é que fica a notação. A gente usa o minúsculo para a função. Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre x. Aí a gente faz aquela pergunta aqui, que eu já paguei, mas vocês já decoraram, né? Qual é a pergunta? Qual é a função que derivamos para obter a função f da... Isso. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Qual é a primitiva? É perguntar qual é a função que a gente deriva para obter a função. Qual é a função que a gente vai derivar para obter essa g de x é 1 sobre x. Quem que a gente deriva para obter 1 sobre x? ln(x). Então eu vou usar o g maiúsculo aqui, ó. Porque aqui a gente vai derivar para obter 1 sobre x. Aí a gente vai pôr aqui ln. Se a gente for bem preciso, é o ln do módulo de x, né? Porque a gente pode pôr qualquer valor de x aqui, positivo ou negativo. Se a gente tomar o cuidado de tirar o módulo, a gente mantém o domínio da função. Né? Porque o domínio de ln do módulo é de menos a mais infinito. Tem o ln de zero, né? Que daí não parte do domínio também. Mas enfim, tirando zero, a gente tem o n menos a mais infinito. Se a gente não tem o módulo, daí a gente só pega os positivos maiores que zero até infinito. Né? E quando a gente deriva isso aqui, a gente tem 1 sobre x. Ok? E essa daqui é uma das primitivas. Para a gente achar a família de primitivas, a gente põe o mais C. Ok? Então, quando a gente fala que tem a primitiva, automaticamente a gente está se referindo a obter a família de primitivas. Então, a gente vai colocar o mais C ali. Ok? E assim segue. A gente pode construir uma tabela. Né? Pode construir uma tabela. Tem algumas regras, algumas propriedades que a gente está acostumado lá com a derivada e agora com a antiderivada, então primitiva, elas vão se manter. Vamos lá. Por exemplo, eu vou dar uma função e aí a gente vai colocar a primitiva em particular, assim. No livro ele chama de primitiva particular. Porque a gente não vai colocar o Cs aqui, a gente vai colocar uma das primitivas que é a principal. Né? Então veja o seguinte, se a gente tem uma função que é C vezes uma função de x, ou seja, uma constante, né? A gente vai ter C vezes a primitiva. Bem como a gente fez aqui, não? A gente colocou menos 1 na frente lá. Se a gente tem uma f de x mais uma g de x, a gente vai ter a primitiva da f mais a primitiva da g. Então, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Ok? Aí a gente vai ter a regra que a gente colocou aqui, ó. A função x na n para o n diferente de menos 1. A primitiva dela vai ser o x na n mais 1 sobre n mais 1. E a gente construiu antes. Só que antes, a gente não colocou esse detalhe aqui, né? Que essa daqui é válida só se o n for diferente de menos 1. Porque se ele for menos 1, a gente tem o quê? 1 sobre x. Né? É uma exceção à regra. E a primitiva de 1 sobre x é o ln do módulo de x. E eu não estou colocando mais c porque a gente está colocando só a primitiva particular. Quem que a gente
precisa derivar para achar o e na x? O próprio e na x, né? Então o e na x é um cara que a gente deriva ou ele não muda, né? Ele é inerte à derivação. Não muda. Aí a gente pode ter, aqui ó, a gente já construiu a cosseno de x. A gente já viu que é menos o cosseno de x. Aí eu vou colocar mais algumas aqui, ó, só para a gente completar. Aqui, então, quem que a gente deriva para obter a secante ao quadrado de x? Vocês lembram disso? A gente deriva isso aí, a tangente de x e obtém a secante ao quadrado. Ok? De novo, ó, quem a gente deriva para obter a secante de x vezes a tangente de x? Então a gente derivou a secante de x e obteve secante vezes tangente. Né? Sim. Aí assim segue, ó. Quem que a gente deriva para obter 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado? Raiz de 1 menos x. Não, é a inversa, né? Ou aquela do arco secante. É o arco seno. O arco seno. Mas tá lá na tabela, não precisa decorar tudo, né? Mas é o arco seno. A gente fez a derivada do arco seno, usamos a derivação do bis aqui, e obtivemos isso aqui. Tá? Então, se vocês procurarem tabelas de derivadas, no caso agora a gente só está invertendo. Antes a gente tinha esses caras aqui, e aí no outro lado da tabela tinha esses aqui. Agora a gente só inverteu. Antes esses caras estavam na esquerda e esses estavam na direita. Né? Mas a ideia é sempre a mesma. Ó, por exemplo, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa daqui era o arco tangente. Tá? E assim por diante. Todas as funções que a gente tem a derivada, a gente tem a antiderivada. Ok? E a gente obteve derivadas de praticamente todas as funções que a gente tem disponíveis para usar algebricamente. Certo? Tem errado aqui. Vamos ver um exemplo. A gente tem 4 seno de x mais 2x na quinta menos raiz de x sobre x. É um 4. É um 4 feio, mas é um 4. Tá? Aqui, ó. Essa daqui é a derivada. A questão é, qual é a função que a gente teve que derivar? Não, né? Tá errado aqui, ó. A gente tem a g e a gente quer saber qual é a primitiva. Primitiva é a derivada de g. Não, mentira. É a função cuja derivada é igual a g.
misturei tudo. Mas é confuso, né? Nem parece que eu tava recentemente no LOL sobre isso. Só que, tipo, eu acho que se você botar a G' de F lá em cima não fica errado, porque de qualquer jeito é a derivada, né? Ah, Tipo, aquela é a G função grande, derivada e a gente quer a G grande de X. essa aqui, né? No lugar daqui eu vou colocar G grande de X. Tipo assim, no enunciado mesmo, se eu podia botar G' de X. Porque essa é a derivada. E a gente quer a primitiva, né? Eu não sei. Ok. Entendeu? Então, se a gente quer achar a primitiva dessa função, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai olhar para os termos separados, certo? Só que tem um detalhe, 4 seno de x, tudo bem, a gente tem aqui a tabela do seno de x, que é menos cosseno de x. E aí, então a gente também tem uma constante vezes a função, a primitiva vai ser a constante vezes a primitiva. Então a gente vai ter o 4, vai ser menos 4 cosseno de x. Essa parte é tranquilo, né? E agora aquela outra ali, aquela ali é mais complicada, né? Porque a gente não tem aquela forma nas nossas tabelas que a gente já construiu. Mas a gente pode manipular ela para chegar em uma forma que a gente conhece. Então, aquela gente x ali, vamos mudar ela. Vamos manter aqui o 4 seno de x. E aí, vamos dividir esses dois termos por x. A gente vai ficar com 2x na quarta menos raiz de x sobre x. Ok? Beleza, esse aqui a gente já sabe. Esse aqui também, né? E esse cara aqui? A gente pode botar o X pra cima. Como é que a gente faz isso? Assim, desse X. Sim. Tá, mas aí vai ficar o raiz de x vezes x na menos 1. Só que aí a gente manipula o raiz de X também, que é 1 sobre 2. Aí X elevado a 1 sobre 2. Mas a gente não tem aqui uma regra de produto, né? Não, então, mas eu nem tô fazendo nada, só tô... Ó, eu acho que o mais adequado é fazer isso aqui, ó. Se a gente pega o raiz de x sobre raiz de x aqui, vocês concordam que é a mesma coisa que a gente multiplicar por 1 e não muda nada, né? Só que a diferença é que quando a gente pega esse raiz de x vezes raiz de x, raiz de x vezes raiz de x é x. E a gente tem o x aqui, ó. Então a gente corta tudo esse cara aí. E fica com 1 sobre raiz de x. Ok? Ok. Então a gente tem o 4 seno de x, mais o 2x na quarta, e a gente tem menos 1 sobre raiz de x. Tá, mas 1 sobre raiz de x a gente ainda não tem, mas... a gente pode olhar para esse raiz de x como x na menos 1 meio. E aí a gente tem um polinômio. Se eu fiz o que eu ia fazer. Mas eu não entendi o que você disse isso. Tipo assim, ó, o raiz de X é 1 sobre 2, né? É X elevado a 1 sobre 2. Ah, tá. Aí fica Parecia que você estava vezes- querendo multiplicar por meio ali. Eu não entendi. Não, porque aí tipo, ia ficar X elevado a meio vezes X elevado a menos 1. Então meio menos Tá. 1 é quanto? Menos meio. Ah, entendi. Você ia fazer isso aqui. De mesma base, aquele negócio da... X na 1 meio. E aqui vezes x na menos 1. Aqui ficaria x na menos 1 meio. Perfeito. Também. Tá, eu não entendi que era isso que você estava querendo fazer. Ah, não. Beleza. Mas todo mundo entendeu que a gente chega... A gente manipula essa função aqui. A gente chega nessa daqui. E aí agora a gente tem 3 termos, né? Temos esse, esse e esse. E cada um deles pode ser identificado nessa tabela aqui. Certo? E a gente pode ver o seguinte, né? Logo, a nossa G de x, ela vai ficar, ó, a primitiva da soma é a soma das primitivas, né? Então aqui a gente vai ter menos 4 cosseno, mais, como é que fica x na quarta? X na quarta vai ficar x na 5 sobre 5. Certo? Então a gente vai ficar com 2x
x na 5 sobre 5. Ok? E aí, aqui a gente vai ficar com x na menos 1 meio. A gente vai identificar, o n é diferente de menos 1? É menos 1 meio. Então a gente vai pegar, ó, x na menos 1 meio, a gente vai pegar x na menos 1 meio mais 1, né? E vamos dividir por menos 1 meio mais 1. Então a gente já tem a primitiva aqui. Aliás, a gente faltou ainda o mais c, né? Mais uma constante. Claro que isso daqui não está muito bonito. Aqui menos 1 meio mais 1 vai ficar 1 meio, né? Aqui embaixo também vai ficar 1 meio, então a gente vai ficar com menos 2 raiz de x, né? Acertei? Mais c. Eu não tenho certeza. Mas acho que é isso aí, né? Não é 2 elevado a quinta no enunciado? Lá. Então, 2x na quinta. Isso. Ah, tá. Aí é 2 vezes É na x sexta. Sobre Tá, 6. é que olha aqui, ó, daqui pra cá eu perdi um. Não, mas é que ele divide por x, tá certo. Mas assim. Ó, divide por x, 2x na quarta. Tá certo. É isso aí mesmo. Como? Você perguntou x na quinta sobre x menos... Isso. Por que que o 2 ficou nessa coisa? Por que que o quê? Por que que o 2 ficou ali do lado da raiz do x? Sendo que Tá lá embaixo. não ficaria embaixo. Multiplicou invertido. Aqui ele fica 1 meio, né? Não ficaria... Quando você divide por 1 meio, não é a mesma coisa que multiplicar por 2? Ó. Você divide por 1 meio. É a mesma coisa que multiplicar por 2. Sim. Em frente real seria tipo derivar, né? A primitiva pra ver se dá a mesma coisa. Isso. Tá, mas e se a gente derivar seria o 2 quintos x na quinta, não vai dar 2x na quinta. Vai dar 2x na quarta, né? É que 2x ele na quarta. Aí separou? Tipo assim. Não vai ficar igual a primeira, vai ficar... Não, ele vai fez ficar 2x na quarta. Sobre x menos Sim, raiz de x entendi. sobre x. Eu achei que teria que ficar igual a de cima ali. É que na verdade a gente fica igual a essa daqui. E essa daqui a gente pode fazer uma manipulação inversa e chegar naquela. É igual, né? A gente só fez manipulações identidade, né? Que não alteram a igualdade. Mas você tem razão, dá para fazer a derivada e tentar mostrar que a gente chega lá na raiz. Ok? Ó, vamos ver um outro exemplo aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estudaram ou já ouviram falar em equações diferenciais? Já estudaram? Já ouviram falar? Tá. Vocês têm uma disciplina que vai se chamar equações diferenciais? Vocês vão ver nos cálculos, né? Tá. Então, olha só. Eu tenho uma função aqui, que é uma f' de x, tá? Que é dada por e na x mais 20, que multiplica 1
mais x ao quadrado na menos 1. Tá? E eu quero obter a f de x. Eu tenho uma equação que envolve uma derivada, certo? Eu tenho uma equação que envolve a derivada da f. A derivada da f é isso aqui. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de equação diferencial. Porque é uma equação que envolve derivadas. Não só as funções, mas sim a gente tem que obter uma função que a gente só tem a derivada dela. Isso aqui é uma equação diferencial. A gente quer saber qual é a função. Olha só, essa daqui é uma equação diferencial já, né? Porque aqui a gente tava, se a gente olhar assim, ó, como a derivada da g grande, que a gente estava querendo obter a g, a gente resolveu uma equação diferencial. Então, parabéns, vocês já sabem resolver equações diferenciais. Tá? Só que nesse primeiro exemplo que a gente fez aqui, a gente pegou a equação diferencial e achou a solução. Na verdade, a gente achou a família de soluções dessa equação diferencial. Ok? Família de soluções. Para a gente ter uma única solução específica, a gente, geralmente, para resolver uma equação diferencial, a gente tem um ponto. A gente tem o seguinte, ó, se ela é uma equação de primeira ordem, ou seja, derivada primeira, eu não vou entrar muito nos detalhes sobre equações diferenciais, porque vocês veem isso nos outros cálculos. Mas já é uma boa introdução sobre o assunto. Essa daqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, porque tem uma derivada. Depois até a gente vai ver uma aqui de segunda ordem, que tem duas derivadas. Quando a gente tem uma ordem, quando a gente faz a antiderivada, vai aparecer uma constante, certo? E aí o problema geralmente vai nos dar um ponto. Por exemplo, ele vai nos dizer que a f no ponto x igual a zero é 2. Aliás, menos 2, como nesse problema aqui. E aí, quando a gente tem uma equação diferencial ordinária de ordem 1, a gente precisa de pelo menos um ponto da função para poder chegar na solução final. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Olha só, a gente vai... Como a gente tem ela aqui de forma explícita, a gente só acha a antiderivada como a gente fez aqui. A gente vai rearranjar os termos, a gente tem que a derivada da função é o e na x, e aqui, se a gente olhar para esse cara aqui, ele tem um expoente da menos 1, né? A gente tem, na verdade, 20, vamos por assim, 20 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E esse cara aqui a gente tem a tabela, né? Que é a derivada da tangente, né? Ou do arco tangente. Vocês têm a tabela ali, não tem? Deve ser arco tangente. Também não. Do arco tangente. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Se a f derivada é isso, quem é a f que a gente derivou para obter aquilo? Para obter o e na x, foi a própria e na x. Para obter 20 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a gente teve que derivar 20 vezes o arco tangente de x. Mais uma constante. Então essa daqui é a família de soluções daquela equação diferencial. Mas nesse caso a gente tem um ponto. A gente sabe que quando o x é zero, a f toda fica menos 2. Então a gente vai aplicar, a gente chama isso de condições de contorno, condições iniciais do problema. Então, no ponto f de x igual a zero, quando x é igual a zero, a f fica menos 2. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar e na zero mais 20 tangente na menos 1, né? O arco tangente de zero, mais o c, que a gente não sabe quem é. Essa aqui é a função quando x é igual a zero. Ó, tudo que tinha x a gente colocou zero, e aquele ponto está nos dizendo que isso aqui é igual a menos 2. Ok? Vamos ver então que o e na zero é o quê?
Pum. Qual é o arco cuja tangente é zero? Lembra que a tangente é seno por cosseno, né? Então, quando o seno é zero? Quando o ângulo é zero, né? Então, a gente pode. Ó, a gente tem aquele círculo assim, aí a gente pega o ângulo igual a zero, o seno é zero, né? Então a gente tem a tangente, o arco cuja tangente é zero. Então aqui a gente tem zero mais c igual a menos 2. Isso dá que o c é igual a menos 3. Ok? Então, como toda vez que a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, vai dar uma constante. A gente faz uma antiderivada. Tem uma constante. Essa constante, a gente vai ter que ter uma condição de contorno. Com uma condição de contorno, a gente acha a constante, e aí a gente acha a solução particular. Solução particular, porque ela não é mais uma família de soluções, mas sim a solução que passa por aquela condição aqui. Que vai ser o E na x mais 20 arco tangente de x, e aí no lugar do c a gente põe menos 3. E essa é a função que quando a gente deriva chega nessa, e que também passa pelo ponto 0 e menos 2. Ok? É isso que você escreveu ali? Não sei o que é particular. Solução particular. Solução. Eu abreviei solução. Parece sal. Sal. Céu, Sol. sei lá. Solução. Deu para entender a ideia? Certo? Como é que a gente está de tempo que eu estou sem relógio? Sempre em 98. Estamos meia hora? Meia hora. Tranquilo. Mas se quiser liberar assim. É livre, tá? Tá bom. Vou levar em consideração. Obrigado por me Obrigada. permitir. Obrigada, senhor. Que agradece. Ok. Ó, a gente resolveu uma de primeira ordem, né? E achamos uma solução de uma equação diferencial. De primeira ordem, uma solução particular. Então, vocês vieram ter uma aula de primitivas e acabaram tendo uma aula de equações diferenciais. Muito bom, né? 2 em 1 praticamente. Esse aqui é um outro exemplo, tá? De ordem 2 ou de segunda ordem.